3 meses de trabalho, o Vasco conseguiu mudar do time que mais finalizava no campeonato estadual para o time que menos finaliza no campeonato brasileiro. E isso pode até parecer um detalhe, mas na verdade eu acredito que seja o caminho para a gente começar a entender a queda de rendimento do time. Depois da pré-temporada nos Estados Unidos, o Vasco voltou para disputar o estadual com o time principal. E naquele momento da temporada, a ideia era ter um time propositivo e que tivesse a posse de bola. Foi isso que aconteceu. Encaixamos uma sequência de boas atuações e nos tornamos um dos times que mais finalizava no futebol brasileiro. A eliminação para o Flamengo no Carioca acendeu um alerta no time em função das seguidas falhas defensivas. Mas ao meu ver, a virada de chave para a péssima fase que vive o Vasco foi o jogo contra o ABC. A eliminação na Copa do Brasil trouxe uma instabilidade emocional que vem sendo sentida pelos atletas sempre em momentos adversos da partida. E ultimamente tem sido frequente. Porque se a gente for parar para analisar, contra o Atlético e contra o Palmeiras, que foram os jogos que saímos à frente do placar, era natural que os adversários viriam para cima da gente porque são equipes melhores que a nossa. Mas naqueles jogos, com a vantagem no placar, a gente via um Vasco muito mais concentrado psicologicamente em campo. Cada jogador sabendo que o foco era fazer a bola não entrar. Mas nesses últimos jogos a gente viu o quanto o emocional pode atrapalhar na hora de garantir um resultado. Contra o Santos a gente viu um desespero em busca do empate. Terminamos aquela partida com 50 cruzamentos para a área e nenhum gol. Contra o São Paulo a gente viu uma desatenção tremenda da defesa em função de ter sentido os outros gols tomados. Ou seja, sofremos 2 gols no primeiro tempo, brigamos o jogo todo para buscar o empate e quando conseguimos finalmente o empate, era natural que o São Paulo viria para cima porque eles estavam jogando em casa. Mas a insegurança causada pelos 2 primeiros gols sofridos pelo nosso time fez com que a gente não conseguisse segurar o resultado nem por 10 minutos. Contra o Fortaleza foi parecido. Seguramos muito bem por 80 minutos um empate que seria importantíssimo. Quando sofremos o primeiro gol, o nosso time desabou por completo. Esses são alguns detalhes que deixam claro que o psicológico do nosso time está abalado. E isso tem feito com que o nosso time tenha medo de jogar. O Vasco, desse momento do Campeonato Brasileiro, é um time covarde. Fica mais preocupado em não tomar gols do que fazer. Não à toa, somos o time que menos finaliza na Série A. Eu acredito que isso seja também consequência não só dos resultados e do desempenho do time no campo, mas isso tem a ver com o vazio de ideias que tem sido o Vasco nos últimos jogos. Quando nos tornamos o time que mais finalizava no Carioca, o nosso trio de ataque sempre teve um homem de meio de campo para auxiliar na criação. O Barbieri revezava entre o Nenê e o Alex Teixeira nessa função. Em alguns momentos, inclusive, vimos um esquema que dava liberdade para o Alex jogar ao lado do Pedro Raul como um elemento surpresa. Então, por vezes, ele ajudava na criação e na triangulação com os pontas e laterais, e por outras vezes ele aparecia quase como um segundo atacante. Isso fazia com que o Vasco sempre criasse um elemento surpresa na hora de atacar o adversário. Eram infinitas as possibilidades. A gente viu o Piton avançando e cruzando, ou até mesmo o mesmo Piton marcando gol dentro da área. Vimos o Peck criando possibilidades em triangulações com o Pumita, que muitas vezes aparecia na linha de fundo para cruzar ou na entrada da área para finalizar as jogadas também. Muitas vezes até o Peck aparecia entre os zagueiros para finalizar com alguma assistência do Pedro Raul. Não à toa, ele é um dos nossos artilheiros nessa temporada. Também vimos o Alex Teixeira aparecendo muito bem como segundo homem de ataque e marcando gols até de cabeça. Resumindo, o Vasco já apresentou boas ideias ofensivas nessa temporada com essa mesma formação, só que com peças diferentes, com peças que gostam de ter a bola no pé. E eu acho que isso responde também o porquê de estarmos sofrendo tanto na defesa. O Léo Jardim tem sido nosso melhor jogador e a culpa disso é o fato de o Vasco não ficar mais com a bola no pé. Temos um meio de campo destruidor e não construtor.
É desesperador ver o Jair sair jogando e não tendo opções para o passe. O vazio de ideias começa por aí, pelas peças que se apresentam para receber o passe na nossa segunda linha de jogo. Se a gente parar para pensar, as peças que foram contratadas nessa primeira janela vieram com o intuito de sermos propositivos. Puma, Piton, Léo, Jair e até o próprio Andrei Santos, que foram as principais contratações do Vasco nesse sentido, são jogadores que rendem muito mais com a bola no pé. Mas o que o Vasco tem feito é o oposto. O Vasco tem entregado a bola para o adversário. E isso tem feito com que aqueles jogadores que não têm como característica a marcação sofressem mais na hora de pôr em prática suas principais valências, porque existe uma preocupação muito maior em recompor e defender do que em propor o jogo. Às vezes, eu sinto que o maior problema do Vasco na temporada não foi a eliminação para o ABC, como eu falei ali em cima, mas sim o desempenho da equipe contra o Fluminense e contra o Botafogo no Campeonato Carioca, porque foram dois excelentes jogos do time do Barbieri, em que o técnico optou por entrar com 3 volantes em campo. E talvez em função disso ter dado certo, o nosso técnico tem insistido nessa ideia contra todos os times da Série A que são mais competitivos. Mas o futebol não é tão simples assim. Na minha opinião, o primeiro passo para vencer no futebol é gostar de ter a bola no pé. E nesse momento, o time do Vasco está amedrontado, para não dizer acovardado. Mudanças são urgentes e eu sei que soluções não surgem da noite para o dia, mas o caminho para jogarmos melhor a gente já sabe. Basta pôr em prática.